Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos lá iniciar mais um vídeo relacionado à programação Java, Hibernate. Conforme esse vídeo que eu postei há um tempo atrás, uma série de videoaulas explicando como fazer um cadastro utilizando o Hibernate. Porém, o vídeo teve alguns contratempos no meio do vídeo, não foi legal, o pessoal deu um feedback aí que não conseguiu fazer algumas coisas. Eu tive um tempo off, estou tentando voltar a gravar novamente e auxiliar vocês. E resolvi publicar esse vídeo agora a pedido de uma galera que estava com dificuldade em entender o que é um CRUD, né? E colocar isso em prática junto com o Hibernate aí e o cadastro. Fazer um up também nesse vídeo aí para auxiliar vocês. Então vamos lá. Primeiro eu vou tentar ser breve, não estender muito o vídeo para não ficar algo muito pesado. Ser objetivo e fazer algo simples. Então fazer um simples cadastro de produto, por exemplo, com apenas um campo ali para a gente entender a dinâmica, como que funciona. E é isso. Para vocês compreender como que trabalha assim o Hibernate dentro de um sistema, para desenvolver um sistema com Hibernate, seguindo aí a orientação a objetos em Java, o modelo Model View Controller, que é um padrão de projetos, a gente tem, na verdade, algumas camadas, né? Divide o software em camadas, onde eu tenho a modelagem de dados, que é o meu modelo de negócio, que é o meu model, que a gente chama, por exemplo, produto, né? Eu vou ter uma classe que tem o model, onde que define quais as características do meu produto, quais os atributos necessários que eu vou gravar isso num banco, que eu vou trabalhar com ele. Eu tenho daí o DAO, que é uma classe que vai manipular esse meu objeto produto, esse modelo, e vai me dar ferramentas para gravar isso em um banco. Eu posso fazer também um controller para separar o código de transação, de processo da minha tela, a parte lógica, o modelo de negócio, né, as regras de negócio, separar isso da tela e também do meu model ou do meu DAO, né, e a tela propriamente dito, a view, né, a terceira camada aí, de forma que fica tudo separado, assim a gente consegue reutilizar o nosso código. O que mais que a gente precisa ter, às vezes, uma classe de serviço, dentro um pacote de serviços, né, onde que nós vamos criar as classes necessárias para auxiliar a gente a inserir e recuperar uma informação. Então, quando a gente trabalha com o Hibernate ele é um framework que tem uma série de códigos, de interfaces que nos dá ferramentas para facilitar a inserção de dados em um banco, a recuperação desses dados. E o CRUD, falando em CRUD ele é uma palavra formada aí das iniciais de algumas palavras, por exemplo, create, retrieve, update e delete. Create, inserção, criar um registro no banco de dados. Retrieve, resgatar, um select, selecionar, fazer uma lista. Create, retrieve, update é atualização, né? Fazer um update lá no banco, atualizar os dados. E o delete é remover. Então, quando a gente fala assim em um cadastro, em um CRUD, uma tela CRUD, nós queremos se referir a essas operações básicas de inserir, resgatar, atualizar e remover. Então, um CRUD, né, básico aí precisa ter fazer essas operações. E aí vem a questão de tela, né? Eu preciso ter uma tela para me listar, uma tela para editar, ou eu posso fazer tudo em uma tela só, né? Então existem várias formas de trabalhar. Então vou mostrar para vocês, talvez da maneira mais simples aí, onde que a gente tenha no máximo duas telas, uma tela para listar, editar, remover e uma para inserir e editar. Então vamos lá. A gente vai trabalhar aí com o NetBeans e um banco de dados MySQL, né? E o Hibernate. Então vamos iniciar um projeto. Né? Vamos clicar aqui em novo projeto Java. Cliquei para criar arquivo, deixa eu voltar. Arquivo, novo projeto. Então vou escolher aqui projeto Java, aplicação Java. Tá? Vamos para o próximo.
como que eu vou chamar o meu projeto de CRUD projeto. CRUD projeto. Então vamos criar um CRUD. Né? Nesse cadastro, por padrão, ele criou ali um pacote. Pelas boas práticas, a gente vai criar pacotes. Né? Então vou criar aqui um novo pacote Java. Como que a gente cria um pacote? É para ficar interessante, para não dar conflitos quando a gente for reutilizar isso com outros pacotes de terceiros, né? Outra aplicação, reaproveitar. É interessante a gente criar o nosso pacote seguindo um padrão que é utilizado, que é utilizar o domínio ao contrário, antecedendo o pacote, né? Como um prefixo do pacote. Então, como que é? Eu vou colocar o meu domínio aqui, que é br.com.adrianob. Aí eu vou fazer o nome do pacote. Por exemplo, eu tenho que criar um pacote model, um pacote view, um pacote controller, um pacote service e assim por diante. Então, o primeiro vai ser o pacote model, onde que eu vou colocar meus modelos de dados. No nosso exemplo, produto. Tá? Criei o pacote model, agora eu vou criar os demais pacotes. Novo pacote Java, br.com.adrianob. Vamos fazer aqui um DAO, né? Podemos trabalhar aqui com um DAO. Vou criar um modelo, um pacote de dados para view. Vou trabalhar com model, view, DAO e os services depois. Então, br.com.adrianob.view. Vamos criar um novo aqui, pacote Java, br.com.adrianob.services. Então eu criei esses 4 pacotes, que é o View, Services, Model e DAO, onde eu vou estar colocando minhas classes. Antes de mais nada, vamos configurar aí no nosso projeto. Então aqui a gente tem as bibliotecas. Geralmente nos projetos Java nós utilizamos algumas bibliotecas conforme as funcionalidades que a gente vai estar trabalhando. Nesse caso, nós vamos utilizar Hibernate para fazer a parte da tela, para facilitar a vinculação dos dados, por exemplo, no campo onde que o usuário vai digitar com o meu modelo de dados. Eu vou utilizar a funcionalidade de vinculação de beans, ou beans binding, que é eu colocar um campo na tela e fazer que esse campo fique relacionado ao meu objeto, ao meu modelo de dados. E quando seja digitado, né, imputado algum dado na minha tela, automaticamente esse dado é vinculado ao meu objeto. Isso facilita que eu não preciso estar pegando e fazendo métodos para pegar valor na tela e passar para o objeto antes de salvar. E da mesma forma, quando eu resgato isso do banco, eu não preciso estar pegando e setando valor por valor na tela. Eu faço a vinculação e depois, conforme a gente carrega um objeto, ele já carrega as informações nos campos, nas telas. Então, para isso, a gente precisa configurar aqui as bibliotecas. Então, cliquem na pasta Bibliotecas, né, no nosso pacote, e vem aqui em Adicionar Biblioteca. Então, aqui a gente vai adicionar, né, pedir para importar aqui nesse botão, para vir algumas bibliotecas. Nós vamos utilizar então, como eu estou utilizando o banco de dados MySQL, eu também preciso do driver JDBC do MySQL. Então vocês vão procurar esse, né, para o banco de dados que vocês vão utilizar. Eu preciso também da biblioteca do Hibernate. Nesse caso a gente vai utilizar Hibernate 4.3.x. Essa biblioteca do Hibernate às vezes dá algum problema em algumas versões do NetBeans. O que acontece? Quando nós importamos, às vezes a primeira vez que você utiliza o projeto, e quando você vai tentar executar, ele vai dar um erro falando que falta uma classe, se eu não me engano é Hibernate Yandex Index View, alguma coisa assim. Então, se der algum erro, faltando essa biblioteca depois, você precisa buscar, pode ser no Maven Repository, e buscar por esse pacote que ele fala que está faltando e importar aqui para a biblioteca, né, para dentro da pasta do seu projeto ou para dentro da pasta do próprio NetBeans, onde que ele salva isso, né? Mas é raro dar esse problema, mas se der esse problema você já sabe. Nós temos aqui, precisamos também
da persistence.jpa 2.1, né? Então, ó, até agora eu adicionei driver JDBC, Hibernate 4.3x, persistence JPA 2.1 e a vinculação de bins que eu vou utilizar aqui também. Então eu vou pegar esses pacotes, selecionado eles, eu dou um importar bibliotecas, espero carregar aqui, né? Então só dar uma conferida, driver JDBC do MySQL para fazer a conexão com o meu banco de dados, Hibernate 4.3x para mim poder utilizar o framework Hibernate e as funcionalidades dele, o persistence para mim utilizar algumas coisas, as anotações, enfim, uma série de ferramentas que trabalham junto com o Hibernate. A vinculação de bins para fazer essa vinculação que eu disse entre o campo e o objeto. Então, depois disso adiciono a biblioteca, beleza, carregou para cá. Se der algum problema, vocês já sabem, né? Na hora de executar, pode ser que a gente tenha problema em alguma classe do Hibernate aí. Se vocês sentir falta, se der algum erro relacionado a Yandex Index Viewer, vocês procurem esse pacote, né, no Maven e baixam e adicionem aqui no projeto que vai funcionar. Então, com as bibliotecas importadas, agora a gente pode começar a trabalhar o nosso projeto. Primeira coisa, eu vou precisar fazer o meu modelo, né? Eu começo sempre pelo modelo, onde que eu vou definir ali os campos que existem no meu banco de dados, enfim. Mas antes disso eu vou configurar ainda a conexão com o banco de dados já desde o início. Como que a gente faz isso? Então, aqui com o botão direito em cima do pacote de código fontes, nós vamos fazer um novo e vamos em outros, né? E aqui em outros nós vamos procurar persistência e vamos procurar aí uma unidade de persistência. Achando essa unidade de persistência, nós vamos então selecionar ela e vamos ao próximo. Essa unidade de persistência é uma configuração, um arquivo XML que traz para nós informações com relação à nossa conexão, o driver, enfim, algumas configurações básicas que o Hibernate vai precisar para poder encontrar o banco de dados e fazer as operações certinhas. Então nessa tela nós temos aqui o nome da unidade de persistência. Esse nome é importante porque na programação, quando a gente for precisar criar uma unidade de persistência ou um Entity Manager, que é o gerenciador de tabelas do Hibernate, nós vamos precisar desse nome. Então é bom a gente colocar um nome. Eu vou colocar aqui PU, né? Colocar um PU para um nome curto para facilitar. Vou escolher aqui a biblioteca de persistência, que é o Hibernate. E a minha conexão com o banco de dados, eu tenho aqui um CRUD produto que eu já tinha criado antes para testar, mas eu vou mostrar como fazer isso, a princípio, utilizando uma nova conexão com o banco de dados. Então eu vou vir aqui em MySQL ConnectorJ, e aqui eu vou parametrizar as informações do meu banco de dados. Host, qual que é o servidor onde está isso, né, o DNS desse servidor, ou o IP, tanto faz, que vai apontar para o meu servidor de banco de dados. Nesse caso está localhost, eu tenho um servidor MySQL nessa máquina. Para mostrar, antes de mais nada também, nós precisamos ter um banco de dados criado lá no nosso servidor de banco de dados. Então eu vou criar aqui um banco chamado CRUD produto, CRUD produto, mas esse banco não existe ainda, então eu vou ter que criá-lo. Então para isso eu vou utilizar o Workbench. MySQL Workbench é onde eu vou conectar no meu servidor local. Vou pedir para criar então um banco chamado CRUD produto. Então aqui eu vou criar um new schema e esse schema vai chamar CRUD produto, certo? O que precisamos fazer no Workbench é só isso a princípio, beleza? Vou ter aqui o meu CRUD produto, né, vazio, sem nenhuma tabela. As tabelas serão criadas automaticamente com as anotações que nós vamos fazer depois no projeto, a primeira vez que executar. Então eu criei um banco de dados CRUD produto, meu servidor é localhost local, usuário eu preciso parametrizar e a senha também. Eu vou fazer um teste para verificar a conexão.
Conexão bem sucedida, demorou um pouco aí, estou na máquina local. Feito isso, a gente precisa ir próximo e por fim finalizar. Eu não vou pedir para finalizar aqui porque vai gerar um erro se eu clicar em finalizar, porque a minha conexão CRUD de produto já está criada. Então vou mostrar para vocês, olha, vai falar que já existe. Mas vocês finalizem, ele vai então criar uma conexão com o banco de dados e vai trazer isso aqui para essa tela, onde nós estamos aqui na unidade de persistência e o meu software travou. Deixa eu voltar aqui. Certo. Então, Hibernate e a minha conexão CRUD de produto. Essa estratégia de geração de tabelas, eu tenho 3 opções: criar, eliminar e criar, ou nenhum. A primeira vez que nós formos executar o nosso projeto, nós vamos deixar como criar. Depois que executar a primeira vez, nós vamos deixar como nenhum. Qual é a diferença entre esses 3? Quando eu deixo em criar, toda vez que eu rodar o meu projeto, ele vai tentar criar o banco de dados conforme as anotações que eu fizer do Hibernate dentro dos meus models. Se eu colocar eliminar e criar, ele vai apagar o banco e vai criar novamente seguindo as mesmas anotações. Se eu deixar em nenhum, ele não vai fazer nada. Então, a primeira vez, como eu não tenho nenhuma tabela no banco, eu vou pedir para criar. Depois a gente muda isso antes de executar o projeto pela segunda vez. Então vamos dar um finalizar e aguardar o NetBeans gerar para nós a nossa persistência.xml, que é um arquivo XML com as configurações. Nós podemos ver ele nessa visão gráfica, né? E também podemos verificar, manipular ele nessa parte de código, onde nós temos os parâmetros, né, de usuário, senha, driver, enfim, uma série de parâmetros, e a opção de gerar o esquema está aqui, ó, create. Então ele vai gerar o esquema conforme as anotações. A princípio, essas são as configurações que a gente precisa, e agora precisamos criar nossas classes de model, DAO, view e controller ou services para poder fazer o nosso CRUD funcionar. Eu vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito extenso, para não demorar para subir, né? E logo em seguida já vou fazer um próximo vídeo para subir isso e vocês conseguirem acompanhar. Então, espero que vocês aproveitem essa série de vídeos, consigam realmente resolver os problemas que vocês tiveram com a série de vídeos anteriores sobre Java e Hibernate, e espero que vocês aproveitem ao máximo